Política na Prática. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Política na Prática e hoje o meu convidado é André Santos Pereira. Olá, muito obrigado. Um gosto, obrigado pelo convite. Doutorado em Sociologia pelo ISCTE, onde é professor convidado da pós-graduação de Assessoria de Comunicação e Política. É autor de várias publicações na área das políticas públicas, Sociologia da Comunicação e Cultura. Já desempenhou funções como assessor político na Câmara Municipal de Lisboa, como adjunto e chefe de gabinete em vários governos. Atualmente é Associate Director na Political Intelligence e também comentador político na CNN Portugal. Em plena campanha eleitoral, importa refletirmos sobre o papel e a relevância que têm as sondagens, os debates televisivos e os programas eleitorais, também na decisão dos eleitores. E é precisamente sobre isso que vamos falar hoje, com alguém que conhece bem os bastidores. Mas antes de entrarmos no nosso tema de conversa, gostava de começar por lhe perguntar onde é que surge a política no seu percurso para alguém que é formado em Sociologia. Muito bem. Bom, antes de mais, bom dia, Daniel, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. Eu creio que a relação com a política começa num momento até bastante anterior à universidade e a uma relação estritamente profissional, digamos assim. Eu creio que a forma como os meus pais me posicionaram em vários momentos da minha vida, as oportunidades que me deram, os sítios que me levaram a conhecer, os contextos onde me fizeram ter a oportunidade de estar presente, levaram a que eu tomasse rapidamente consciência do meio onde me situava e dos outros atores desse meio, e percebi ainda novo, creio ainda no básico, que a vida de todas as crianças não era necessariamente igual à minha. Isso trouxe-me consciência ou pelo menos a curiosidade naquela fase de querer perceber porque é que a vida não era igual à minha, porque é que eu era um privilegiado comparado com muitas outras pessoas, e porque é que o esforço que eu tinha de desempenhar para cumprir determinadas tarefas era muito mais reduzido do que o esforço que outras pessoas desempenhavam. E eu creio que essa foi talvez o primeiro momento de consciencialização da importância que a política pode ter na nossa vida e do fator transformador que pode ter na sociedade, no nosso cotidiano, nas vidas das comunidades em que nos inserimos. E portanto eu creio que esse processo começou aí, daí às escolhas que eu fiz de carreira, de perfil, de formação universitária, todas elas já foram, se não condicionadas, pelo menos influenciadas por esse gosto da política e pela consciência de que ela faria parte da minha vida. E para além do interesse, ou seja, às vezes há pessoas que são interessadas por política, mas não têm aquele ímpeto da participação. Essa participação é algo que também que sempre quis fazer, no fundo influenciar. Eu diria que essa participação começou num momento anterior, talvez na transição para o secundário e depois um pouco mais concreta no ensino superior. No secundário eu comecei a envolver-me na Associação de Estudantes da minha escola com algumas questões que eram particularmente críticas para nós. Em particular, uma delas tinha de ver com os espaços de prática de desporto. Era um problema sério na nossa escola, as infraestruturas e os equipamentos desportivos estavam muito degradados e foi um trabalho que nós fizemos de valorização da vontade dos estudantes, e esse talvez tenha sido um dos primeiros momentos em que eu tive consciência de que a nossa ação coletiva podia de facto produzir resultados. Na transição para o ensino universitário eu comecei a fazer muito ativismo, em particular em matérias relacionadas com a crise que afetava muito significativamente os jovens no final da primeira década deste século, e portanto participei num conjunto de movimentos importantes para mim, designadamente no que dizia respeito à forma como o país se relacionava com a Troika, à forma como esses anos de profunda austeridade impactaram a minha geração, a geração a seguir à minha, impactaram de forma muito substantiva a vida dos jovens, e depois concretizei isso também com alguma participação a nível associativismo. Eu fundei a Federação Académica de Lisboa, fui o primeiro presidente da Federação Académica de Lisboa,
Estive no Conselho Nacional de Educação, estive na Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e, portanto, fiz muito trabalho de natureza política neste campo, um dos projetos de que me orgulho muito de ter feito parte, em conjunto com um conjunto de pessoas da Universidade de Coimbra em particular, mas também da Universidade do Algarve e da Universidade de Évora, foi iniciarmos um movimento rumo à propina zero e trabalharmos com o Parlamento no sentido de garantir a primeira redução da propina que tivemos em muitos anos e, portanto, foi aqui que essa relação concreta com a política começou de forma muito significativa. E que ainda hoje estamos a usufruir. E que ainda hoje usufruímos, infelizmente. Bom, ou pelo menos que ainda hoje é um debate entre propostas de partidos que agora nos dizem que querem parar com essa redução, outros que entendem que devemos acelerar essa redução, outros que entendem que devemos extinguir as propinas de vez. Portanto, é um debate que continua vivo na opinião pública e isso é muito positivo, na minha opinião. Aliás, no nosso tempo de faculdade, eu também andei numa instituição pública, as propinas eram mais altas do que são. Significativamente. Levando aqui à questão que nos trouxe cá hoje, da campanha eleitoral, e já começaram alguns debates televisivos, entretanto, às vezes nós vemos momentos que parecem insólitos ou polémicos durante os debates, mas que resultam de uma grande preparação por trás e que não são propriamente momentos inusitados. E era nesse sentido que eu gostava de lhe perguntar, na lógica da sua experiência, o que é que é determinante para os candidatos em perspectiva da sua preparação? Como é que se prepara um debate televisivo? Bom, eu creio que acima de tudo é preciso nós percebermos que qualquer candidato que queira fazer uma preparação rigorosa deve ter consciência de 4 coisas. Por um lado, quais são os seus pontos fortes, por outro, quais são as suas fraquezas, as oportunidades que terá e os riscos que corre. E, portanto, um candidato que se prepara apenas para um debate numa perspectiva de ataque é um candidato que cumpre apenas metade da preparação. Um candidato que vá para um debate apenas motivado para proteger a sua narrativa e o espaço onde se colocou e não sair dessa zona de conforto é um candidato que é demasiado defensivo e, portanto, também só cumpre metade da preparação. E, portanto, eu diria que estes são os 4 elementos-chave que qualquer candidato deve ter quando se prepara para um debate: perceber onde é que o seu adversário vai atacar, portanto, onde é que estão os pontos mais frágeis na relação com o perfil ideológico daquele candidato ou daquele adversário concreto, as oportunidades que tem de ataque, os seus pontos fortes quando comparado com o seu adversário e as suas fraquezas. E explorar esta dimensão das fraquezas e dos riscos é muito, muito importante numa preparação. É interessante aquilo que diz, porque também há muitas pessoas que dizem que no fundo um debate não serve para ganhar eleições, quanto muito pode servir para ajudar a perdê-las. E neste sentido, qual é que é a importância de um debate numa campanha eleitoral e até que ponto é que ele pode ser determinante na subida ou na descida de um candidato nas sondagens e na sua popularidade? Eu não iria tão longe como essa afirmação, tendo a concordar que um debate é sempre mais atrativo para quem desafia e, portanto, é sempre mais arriscado para o incumbente, tem mais a perder, digamos assim. Agora, eu não concordo que um debate não possa ajudar a definir uma eleição e dou um exemplo disso, é um exemplo conhecido. O debate que Pedro Passos Coelho teve com António Costa nas rádios foi um debate que teve um impacto conhecido e reconhecido nas sondagens e que inverteu, devido a um lapso, inverteu uma tendência crescente, ou pelo menos abrandou uma tendência crescente do Partido Socialista e levou-nos a um contexto em que o Partido Socialista acabou por perder essas eleições. Dito isto, há também um ponto que me parece importante nós não desconsiderarmos. Nós, transitando para o momento em que estamos, nós estamos num processo eleitoral em que há um número muito significativo de indecisos. Há um conjunto grande de pessoas que desacreditam os 2 principais candidatos e, portanto, um debate é também uma oportunidade para apresentar ideias, mas sobretudo para colocar em cima da mesa a preparação, o caráter, o perfil, a persona política que se tem e que se está a construir e, portanto, é também um momento de dar a conhecer ao eleitorado uma faceta diferente daquela que o eleitorado pode conhecer apenas de discursos pré-construídos
partidos ou de ações institucionais de contacto com a população. E, portanto, eu creio que os debates têm um papel importante, percebemos isso em eleições fora de Portugal também, e eu não lhes retiro importância. Ou seja, no momento em que há tantos indecisos, tendencialmente estes debates podem vir a ser mais esclarecedores sobre as propostas dos partidos e sobre o caráter dos candidatos. Considerando o momento em que estamos, o número de semanas que faltam até chegarmos às eleições e os momentos que temos daqui até lá, portanto, maioritariamente os partidos, alguns deles ainda vão apresentar os seus programas eleitorais, outros já o fizeram, teremos 3 momentos críticos. Um deles, a apresentação dos programas, o momento seguinte, os debates, que também já estão em curso, e por último a campanha oficial, o período oficial de campanha. E portanto eu diria que, olhando para estes 3 momentos, os debates são obviamente uma parte importante daquilo que falta decidir na formação da opinião, na mudança da opinião, ou até em convencer alguns eleitores que estejam inclinados para a abstenção a poderem ser chamados a votar. E nesta perspectiva de análise dos debates, eu acho que cada vez mais temos essa análise e essa avaliação por parte, por exemplo, dos comentadores. Há quem compare quase essas avaliações e a quantidade de comentário político que temos com o futebol. São horas e horas de comentário político. Que impacto é que isso pode ter na percepção que as pessoas têm dos candidatos e do seu desempenho, tendo em conta que a maior parte das pessoas acaba por não ver a totalidade dos debates? Estamos a falar de 28 debates, salvo erro, televisivos. Tenho dúvidas que a maior parte das pessoas veja todos eles. Provavelmente verá aqueles que têm mais curiosidade em perceber o embate entre candidatos que têm mais interesse, mas este pós-debate também é considerado na preparação do candidato, ou seja, aquilo que diz no debate também terá uma ressonância ao nível do comentário político e mesmo nas redes sociais, por exemplo. Eu acho que há várias coisas a considerar nessa dimensão. Por um lado, tentando ir primeiro à parte do comentário político, a política tornou-se a política acelerou muito nos últimos anos. E aquilo que nós sentimos hoje é que estamos em permanente disputa e ocupação de espaço mediático por parte de políticos e analistas políticos, comentadores políticos, o que significa que os factos são escrutinados de uma forma muito aguda, mas também perdem importância com maior velocidade do que acontecia há uns anos atrás. Temos vários exemplos disso. Para não pegar no caso concreto, eu vou pegar num momento anterior. Provavelmente recordam-se do caso Family Gate. Foi um caso muito importante no final do primeiro governo de António Costa e no início do segundo. Foi curiosamente um momento em que nós tivemos um debate muito profundo que levou inclusivamente a alterações legislativas, que impactou muitos ministérios, impactou muitas figuras e mesmo assim teve uma duração bastante limitada no tempo. Claro, para quem vive o tema parece que se passaram anos, para quem beneficia dele ou para a oposição que dele, obviamente, que o alimenta com escrutínio e com perguntas, sabendo que pode tirar dali alguma vantagem, nunca é tão longo quanto poderia ser, mas na verdade aquilo que nós notamos é, em termos de opinião pública, os temas aparecem, abrem jornais sucessivamente e consecutivamente, ocupam espaço, não se fala noutra coisa e depois um dia de repente desaparecem porque a opinião pública fica saturada daquele tema. E portanto eu creio que aqui os comentadores, onde me incluo, também ocupam parte desse papel e dessa responsabilidade. Por outro lado, eu creio que o comentário político tem uma coisa: permite a quem quer aprofundar mais e comparar a sua própria análise com a análise de outras pessoas, ir buscar ali alguns elementos. Bom, não tinha pensado neste ângulo, não tinha pensado nesta abordagem, de facto este elemento é interessante, ou valida a minha opinião ou disputa a minha opinião. E portanto eu creio que um candidato, para tentar responder à segunda parte da pergunta, um candidato, quando se prepara para um debate, deve-se preparar em 3 momentos. Deve-se preparar para o pré-debate, deve-se preparar para o debate e deve-se preparar necessariamente também para o pós-debate. O pós-debate é uma coisa que nós temos vindo a verificar, que se densifica no papel dos líderes, que é muito comum fazerem um vídeo ou prestarem uma declaração à imprensa quando termina o debate, fazendo uma síntese, acrescentando um segundo minuto final, se quisermos, este já fora de emissão, mas é uma oportunidade de
reposicionarem alguma coisa que possa não ter ficado tão bem esclarecida, ou de reaproximarem ou reconvocarem algum tema onde entendam que tenham sido particularmente eficazes. É também importante darmos nota, e o último ponto sobre isto, que, como referiu e bem, os debates não são todos vistos por toda a gente, mas também o próprio debate não é acompanhado por toda a gente durante toda a sua longevidade e, portanto, ganha muita importância aqui os primeiros minutos dos debates, que é aqueles em que sabemos que há uma maior atenção, há um volume de share mais significativo e, portanto, as mensagens mais importantes devem ser passadas também nos primeiros minutos de debate, porque é aqueles onde há mais espectadores a assistirem. E quais é que serão os temas que vão marcar esta campanha? Ou seja, que temas é que os candidatos devem... E no fundo os cidadãos também, as pessoas estão mais preocupadas, que temas é que podem decidir, por exemplo, o voto no PS ou no PSD, que temas é que têm essa capacidade de se calhar converter aqui bastantes votos no final do período da campanha. Vamos dividir esta questão em duas. Vamos, por um lado, olhar para os temas de natureza material, se quisermos, e aqui há uma questão muito importante. Nós temos necessidade de resposta, e os partidos centrarão a sua atenção nestes temas. Temos necessidade de resposta ao nível de um conjunto alargado de serviços públicos. Precisamos de respostas na saúde, precisamos de respostas na educação, onde ainda temos um número muito significativo de alunos sem professor. Precisamos de uma resposta importante também no que diz respeito às questões fiscais, de natureza fiscal, e creio que estas matérias terão necessariamente de fazer parte do debate político. Há uma que eu não quero colocar apenas na dimensão pública, mas que carece de uma resposta, talvez uma das maiores urgências para as gerações mais jovens, mas não só, a questão da habitação, será necessariamente uma parte muito importante nesta campanha. E depois, dois temas que entraram no nosso radar nos últimos anos de forma importante também, um deles muito condicionado pela política externa, que é a questão da defesa, e depois um segundo tema também muito relacionado com a forma como a sociedade se posiciona e se constrói, que tem de ver com as questões de migrações. Isto numa dimensão. Depois há uma segunda dimensão que é de natureza estritamente política, que tem de ver com a percepção, e aqui saltamos desta parte das sondagens de natureza mais quantitativa para as análises mais qualitativas, que tem de ver com os perfis. E com a forma como os candidatos são percepcionados, como os candidatos são entendidos pelo público, com a ligação que conseguem criar com eles, e aqui contarão, obviamente, nessa disputa entre PS e AD, temas importantes como este tema da Spinum Viva, que tem ocupado e, creio eu, causado algumas dores de cabeça ao nosso Primeiro-Ministro, ao nível do Secretário-Geral do Partido Socialista. Necessariamente a reconvocação de temas como o TAP são sempre momentos difíceis de explicação, porque deixaram marca, ou a gestão do aeroporto, e portanto eu creio que também aqui haverá uma tendência para procurar ferir o nosso adversário no ponto onde ele está mais vulnerável no que diz respeito à percepção na opinião pública. E eu creio que esta divisão pode ser importante tanto no campo das ideias como no campo do caráter e da persona política, para fixar o resultado que se pode esperar das eleições do dia 18. Aquilo que fala sobre a questão que envolve a empresa familiar do Primeiro-Ministro tem sido apontado pelos comentadores de que, e nós vemos pelas sondagens, existe uma aparente contradição na opinião dos portugueses. Por um lado, a maior parte das pessoas reconhece que a crise política é culpa do Primeiro-Ministro, que não esclareceu, e que pode haver aqui uma falta de ética e transparência no que toca à sua empresa, mas ao mesmo tempo os portugueses continuam nas sondagens a dar maioria AD, em algumas sondagens mais dilatadas do que noutras, mas isto não pode querer dizer que, na verdade, os portugueses não estão muito preocupados com essa questão e que, se calhar, durante a campanha, usar esse argumento para a oposição pode não funcionar. Eu não sou tão taxativo na análise. E explico porquê. Quando nós olhamos a fundo para o que nos dizem os números e para o que nos dizem os relatórios das sondagens, nós percebemos duas coisas. Percebemos, por um lado, que há uma responsabilização do Primeiro-Ministro, portanto há uma clara noção de que o Primeiro-Ministro não prestou esclarecimentos suficientes.
Por outro lado, há também uma percepção de que a responsabilidade da crise política é maioritariamente da AD e do Primeiro-Ministro em particular. Depois há um segundo campo que é se o PS foi ou não interessado em ir a eleições. E há também uma tendência que diz que sim. Agora, somando estes elementos, eu vou recuperar uma expressão que convoquei há pouco. A política hoje opera muito na base do imediatismo. E este caso tem uma particularidade, é que é um caso complexo. É um caso de difícil compreensão, sobretudo porque já tem sobre si um volume tão grande de informação, uma confusão no sentido de complexidade tão grande entre matérias, que já não é fácil para a opinião pública que não acompanha esta matéria 24 horas por dia, porque tem a sua vida, tem o seu emprego, tem a sua família, tem os seus contextos, de se perder com este tema. Eu creio que ele tem consequências, e essas consequências dificilmente mudarão na análise ou na avaliação que os portugueses fazem do perfil de Luís Montenegro. A consequência verdadeira do caso em si, eu creio que essa já se perdeu um pouco. Aliás, também temos percebido nas últimas semanas que ele também tem perdido a agenda mediática. Dito isto, não quero assumir que, como estratégia da oposição, este tema deva ser desconsiderado. Eu creio que ele necessariamente fará parte da campanha, tem de fazer, mas centrar a campanha apenas neste tema, eu creio que seria um erro, porque os números também nos dizem, e eu já comento concretamente a parte das sondagens, os números também nos dizem que há muita gente que não entende que... ou que entende que a transferência da empresa para os filhos é um ato suficiente para salvaguardar ou para proteger o cargo de Primeiro-Ministro e o respeito pelas instituições. Ou seja, a seriedade do caso não está necessariamente ao mesmo nível que a ausência de explicações. Certo. E portanto, talvez o grande problema em termos de comunicação, na minha opinião, por parte de Luís Montenegro no que diz respeito a este caso, foi não ter sido mais taxativo nas explicações, designadamente no primeiro momento, podia ter evitado parte do dano que isto está a causar. Relativamente às sondagens, é de facto interessante percebermos que a AD continua à frente na maior parte das sondagens, embora esse resultado tenha de ser analisado de outros prismas. Com exceção de uma sondagem, a AD tem estado na margem de erro, portanto os partidos estão na margem de erro um do outro, o que significa que verdadeiramente há um empate técnico. E este empate técnico diz-nos várias coisas que também importa nós considerarmos. Olhar para as sondagens, na minha opinião, sondagem a sondagem, é um erro, é uma falácia que nos convoca para um resultado que dificilmente se traduz em alguma coisa muito concreta no final, e portanto aquilo que tende a ser o meu exercício é fazer séries com as sondagens e portanto fazer médias entre as sondagens, por exemplo, nos últimos 2 meses ou as sondagens desde um determinado acontecimento e perceber como é que essas sondagens comparam, procurando excluir os outliers para tentar ter um resultado mais aproximado. Há um dado que eu gostava de partilhar convosco também que me parece interessante. Eu fui fazer a média das sondagens à boca da urna na última eleição, em 24, e há um desvio no dia, no resultado à boca da urna, de cerca de 1,5 pontos percentuais para o PS e de meio ponto percentual, portanto o PS subestimado e a AD sobreestimada em meio ponto percentual face aos resultados que depois se verificaram na noite, que foi uma diferença de 0,8, e portanto isto também nos diz que este desvio das sondagens a verificar-se, pode vir a ter um resultado importante em termos eleitorais e, portanto, eu ao dia de hoje diria que, não obstante o que os números nos dizem, está tudo em aberto. E isso pode querer dizer várias coisas. Pode querer dizer que as amostras são muito diferentes das várias sondagens, ou pode querer dizer que há pessoas que decidem o seu voto no último dia, não é? Ainda nos diz outra coisa, sendo esses 2 pontos relevantes, eu acho que é sempre muito importante nós olharmos para as sondagens com mais profundidade do que isso. E é muito importante nós irmos ver a estratificação social,
nós irmos ver as entrevistas são feitas no litoral, no interior, há uma distribuição adequada ao perfil demográfico da população, conseguiu-se considerar um número equilibrado entre homens e mulheres, porque sabemos que as mulheres votam mais de uma forma e os homens mais de outra, entre o número de homens e mulheres inquiridos e a reflexão que eles têm depois na realidade da demográfica do país, e portanto todos esses elementos também, eu não quero dizer comprometem, mas condicionam o resultado de uma sondagem. Nós sabemos, por exemplo, que o horário em que a sondagem é feita, os contactos que são feitos, impactam também as classes sociais que nós conseguimos convocar para esses mesmos horários, porque, bom, as pessoas têm ritmos diferentes na sua vida, e o mesmo na relação entre homens e mulheres, a relação de território, tudo isso impacta. E, portanto, eu acho que também para as empresas que fazem sondagens, mas sobretudo para os canais e os meios que as distribuem, era importante nós conseguirmos ir mais longe nesta explicação às pessoas e dar nota aos eleitores, a quem vai votar, de quem são os perfis daquelas pessoas, quem são as pessoas que foram inquiridas enquanto perfil, porque isso contribui para percebermos se aquele resultado é mais ou menos transponível para a realidade. E eu acho que em relação às sondagens há duas perspectivas gerais, que é, há uma perspectiva mais favorável, mais entusiasta, que diz que as sondagens até podem influenciar pessoas que não estariam mobilizadas para votar a irem votar, porque acham que o seu voto vai fazer a diferença para quem está mais atrás, ou até mesmo para quem está mais à frente, para clarificar a maioria. Mas há também quem diga que as sondagens podem ser um malefício e de alguma forma condicionarem demasiado a decisão dos eleitores. Para si, na sua perspectiva, faz sentido mais regulamentação, por exemplo, como alguns países têm, de não divulgar sondagens nos últimos dias de campanha, dessa forma, para não influenciar tanto a decisão dos eleitores? É verdade que nós temos, sobretudo com os tracking polls, nós temos um número muito grande de sondagens e de dados a saírem nos últimos dias. Eu creio que a informação é sempre um elemento positivo e parte sempre do pressuposto de que quem está em casa sabe filtrar a informação e trabalhá-la da maneira que entende que deve trabalhar, e portanto eu sou sempre favorável à informação. O que eu acho que nós temos de conseguir garantir é que os dados têm um nível de rigor e sobretudo um nível de transparência muito alargado, e isso parece muito importante e um papel relevante. Sobre as sondagens e a forma como elas são percepcionadas nas campanhas, eu só posso falar da minha própria experiência. A verdade é que uma campanha, quando se vê perante um resultado muito positivo nas sondagens, tira dali obviamente um ponto positivo, que é estar à frente, estar bem, ou pelo menos, mesmo que não seja estar à frente, porque depende do partido que estamos a falar, estar bem face à sua própria expectativa, mas teme um efeito contrário, que é um efeito de desmobilização. A ideia de que quando um partido está muito destacado na liderança, que possa haver uma desmotivação do eleitorado porque entende, bom, isto já está a ganho, o meu voto não vai fazer diferença. O mesmo pode acontecer para quem vem atrás. Quando a diferença é muito grande, possa haver um comprometer da moral da campanha ou do positivismo da campanha, que possa desmobilizar algum eleitorado, possa tirar força a quem está na rua permanentemente a fazer a campanha e a construir a campanha numa base diária. E portanto as sondagens têm também impactos evidentes dentro das campanhas e dentro das candidaturas. Tanto assim é que a maior parte dos partidos, os próprios partidos, têm sondagens internas, estudos internos, qualitativos e quantitativos, que acompanham com base naquilo que para si ou para eles é mais relevante. E portanto eu diria que as sondagens continuam a cumprir um papel muito importante, tanto para o eleitorado, numa dimensão informativa que eu nunca acho errada, como para os próprios partidos e para a construção das suas estratégias nas semanas seguintes. Nós vimos isso, só esta última nota, nós vimos isso em muitos momentos quando o António Costa, por exemplo, dizia todos os votos contam, todos os votos são importantes, nenhuma eleição se ganha antes de meter um votinho na urna, era a expressão que utilizava, e sobretudo num momento como aquele que vivemos, as sondagens podem ser muito importantes, com resultados tão próximos, para a definição de voto útil ou para a aposta ou apelo no voto útil para procurar
a concentrar. E na campanha que estava a referir de António Costa, de todas as sondagens dariam a maioria absoluta, não é? Há um elemento muito interessante aí, é verdade, nenhuma sondagem dava a maioria absoluta e há muita gente hoje a dizer que previa essa hipótese. Bom, eu lembro-me de muito poucas que o tenham feito. Agora, há um elemento importante que era possível extrair naquela altura. Dois, na verdade. Um muito importante nas sondagens, para mim talvez o mais importante, é a tendência. A forma como as sondagens apontam um partido num ritmo crescente ou não. E depois há um segundo elemento muito importante, que é a capacidade de fixação do eleitor. Ou seja, quem diz que vai votar naquele partido, qual é a probabilidade de ainda mudar o seu sentido de voto? E quanto mais baixa for a probabilidade de mudar o sentido de voto, mais consolidado aquele eleitorado está. E esse é um elemento muito importante, porque quando um partido tem o seu eleitorado consolidado e sabe o que é que apela ao eleitor que ainda não está consolidado em termos de comunicação, pode centrar a sua comunicação naquelas matérias e provavelmente vai conseguir entrar numa fatia de eleitorado que ainda é conquistável à falta de melhor palavra. E portanto todas estas estratégias existem e de alguma forma o Partido Socialista tinha números muito consolidados em termos de eleitorado e havia uma tendência de crescimento nos últimos dias que era importante. Uma alteração face àquilo que vemos nas sondagens desta campanha, para essa altura, é também a confiança que as pessoas têm na figura dos candidatos. E quer para Montenegro, quer para Pedro Nuno Santos, a confiança está muito abaixo daqueles que eram os valores, por exemplo, em Rui Rio ou em António Costa, que tinha valores de popularidade e de confiança muito superiores do que temos destes dois candidatos a primeiro-ministro. Bom, como falávamos há pouco, eu creio que há aqui elementos que ajudam a explicar esses números ou essa análise qualitativa, que é muito importante, na minha opinião, para a escolha de um líder. Bom, por um lado, Pedro Nuno Santos tem elementos muito positivos no seu percurso enquanto político, designadamente o percurso que fez nos assuntos parlamentares, a forma como conseguiu aprovar quatro orçamentos em contexto de geringonça. Não necessariamente não aconteceu necessariamente o mesmo quando esteve nas infraestruturas e na habitação, designadamente com o caso TAP e com algumas questões de divergência com o Primeiro-Ministro no que diz respeito à localização do aeroporto, do que é exemplo conhecido de despacho. E portanto, eu creio que todas estas questões também ajudaram a vincar determinados traços de personalidade e determinados aspectos de confiança ou não confiança que o eleitor tem em Pedro Nuno Santos. No caso de Luís Montenegro, eu creio que este processo da Spin Viva e tudo o que lhe esteve envolvido contribuíram muito para esse fim. Luís Montenegro fez um percurso político bastante interessante porque, embora fosse uma figura muito relevante, não esteve no governo do PSD do tempo da Troika, portanto não integrou a PAF, mas isso deu-lhe o distanciamento necessário para não ser tão responsabilizado por um momento difícil de sofrimento que as famílias portuguesas viveram, mas, bom, e tinha ainda a vantagem de ser um primeiro-ministro em primeiro ano de governação, um ano que foi um ano com muito dinheiro gasto, com muitas propostas, com procura de ir a públicos muito concretos e portanto ainda gozava desse estatuto de algum período positivo no governo, mas por outro lado teve este caso que manchou a sua imagem e beliscou a sua credibilidade, o que fez reduzir significativamente os números nas últimas semanas ou no último mês e pouco, quando comparado com os números que tinha anteriormente. E não acha também que os portugueses, de alguma forma, os eleitores procuram uma imagem mais conservadora de primeiro-ministro, o caráter mais irreverente ou mais reformador de Pedro Nuno Santos, neste caso, pode-lhe valer menos popularidade ou mais desconfiança da parte das pessoas? Há muito quem diga que existe esta imagem de valorização de um perfil mais estável, mais conservador na política portuguesa. Bom, é difícil dizer isso, e eu aqui não falando especificamente de Pedro Nuno Santos, é difícil dizer isso quando nós temos as taxas de reprovação que temos. Ou seja, o que nós verificamos nas taxas de reprovação dos dois candidatos de que falamos é que, talvez este seja o elemento mais importante,
é que há espaço para aparecer um terceiro. E portanto as pessoas sabem que não querem aquilo, não nos dizem necessariamente o que é que querem. E portanto aqui há margem para criar perfis, criar espaço. Talvez também por isso André Ventura tenha conseguido entrar no eleitorado como entrou. No que diz respeito a Pedro Nuno Santos, vamos olhar para trás e pensar nos líderes que nós tivemos, que foram figuras muito significativas na nossa história política. Quando pensamos em Mário Soares e pensamos em Aníbal Cavaco Silva, dois políticos muitíssimo consagrados, têm dois perfis muitíssimo diferentes. Embora sejam dois estadistas, duas abordagens drasticamente diferentes à vida pública, à vida política, à relação com o eleitorado, à exposição mediática. Podemos fazer o mesmo num tempo mais recente, quando pensamos em José Sócrates, em particular no seu primeiro mandato, com uma política mais aguerrida, um líder mais autoritário até, com uma visão muito transformadora da sociedade, designadamente com propostas, com uma aposta muito significativa na área do ambiente, por exemplo, ou na modernização do Estado. Portanto, propostas muito disruptivas face àquilo que era o nosso contexto, quando comparado, por exemplo, com António Guterres. E, portanto, até mesmo com Pedro Passos Coelho. Nós temos tido ao longo da nossa história políticos, da nossa história recente, políticos com um perfil mais vincado, mais carregado, mais público, até mais reformista, e outros mais conservadores, e eu não creio que tenha sido necessariamente esse o elemento que os fez ganhar ou perder. Eu creio que há aqui uma percepção do eleitorado mais direcionada sobre o perfil que já formaram daquela pessoa, designadamente ao nível desta confiabilidade, mais do que propriamente serem pessoas mais ou menos conservadoras. Há uma valorização de um perfil de estadista, indiscutivelmente, e agora para ir ao caso concreto de Pedro Nuno, que tem procurado fazê-lo quando fala de defesa, quando procura, ainda agora se metou no debate com Marina Mortágua, manter uma postura mais institucional, mas, e obviamente isso é relevante, mas eu não sei se isso é suficiente para anular o resto. Certo, sim, e que lhe valeu também boas notas, né? Sem dúvida. Na avaliação desse debate, nota-se realmente essa diferença no tom. Em relação aos programas eleitorais, sabemos que a maior parte das pessoas não lê a totalidade dos programas eleitorais, e é normal, são muito densos, e até começam já a ver resumos dos programas eleitorais, ou seja, de alguma forma os partidos também estão a adaptar os seus programas a esse consumo mais desinteressado da parte dos eleitores. Quão relevante continuam a ser os programas eleitorais e se eles são, no fundo, uma condensação, se calhar, de medidas sonantes para conseguirem captar a atenção dos eleitores? Eu vou dizer sobre o programa eleitoral uma coisa que costumo dizer sempre, embora seja um pouco polémica. Independentemente da importância que o programa tem, um partido não pode não apresentar programa. Mais importante do que o resto é preciso ter um programa. O programa valida a ideia de que é um partido que tem capacidade de reflexão, que tem capacidade de construir ideias e, sobretudo, que cumpre esse nível de institucionalismo que é apresentar-se às pessoas. Depois, a seguir, há uma parte onde eu acho que quase todos os partidos falham, que é o momento em que nós pensamos como é que levamos às pessoas aquilo que nós desenhamos. E há coisas simples, bastante simples, na verdade. Eu tenho dito isto muitas vezes. Se fosse uma decisão minha, uma das coisas que eu faria imediatamente era, independentemente de ter um programa que apresentaria, é o que é, cumpre o seu papel, está ali. Eu preocupava-me em ter um conjunto de medidas chave, 10 medidas, 5 medidas no limite, que eu queria que toda a gente conhecesse. Era a minha primeira preocupação. Podia ser um cartão, podia ser o que fosse, uma coisa simples que toda a gente soubesse quais eram as 5 medidas que eu apresentava. E depois ter a capacidade de forma simples, intuitiva, rápida, prática, porque as pessoas não têm... Eu não creio que seja só desinteresse. Eu creio que as pessoas exigem à política que se adapte às suas vidas e não o contrário. Quando nós apresentamos um programa eleitoral com 200 páginas e esperamos que alguém vá pegar nele e o vá ler, nós esperamos uma coisa que... Esperamos dos outros uma coisa que eventualmente nós próprios não estamos disponíveis a fazer. E, portanto, se nós tivermos a capacidade de criar um programa que lhe tenha associado uma plataforma em que nós dizemos: eu sou um jovem entre os 18 e os 24 anos, resido em
sei lá, Águeda, tenho como interesse, como matérias críticas para mim, o tema da habitação e o tema do desporto, por exemplo, e portanto é isto que eu quero saber. E esse programa faz essa aplicação, esse interface faz uma análise do programa e extrai as 10 medidas mais relevantes personalizadas para aquela pessoa. É isto que nós temos de ser capazes de fazer. É dizer às pessoas o que é que nós temos para lhes propor a elas, não a toda a gente, a elas. Porque quem quiser saber o que nós propomos a toda a gente tem essas 5 medidas, e quem quiser saber tem o programa eleitoral e tem as milhares de horas de comentário televisivo que vamos ter sobre medidas. Nós temos de ser capazes de falar ao eleitor e dizer-lhe: há dentro do nosso programa coisas para si, que lhe interessam a si particularmente, à sua vida, ao seu cotidiano, à sua família, à sua rotina, aos seus hobbies, às suas necessidades, às suas ambições, às suas expectativas, aos seus sonhos. Nós temos de ser capazes de voltar a falar para as pessoas. E dizer concretamente o que é que muda na vida das pessoas, ou seja, em que concretizar ao ponto de falar eventualmente do custo dessa medida e de as pessoas também terem uma noção, porque um partido encarar, por exemplo, baixar o IRC, naturalmente vai ter que contrabalançar essa medida e tomar opções políticas, ou seja, os eleitores devem ser capazes de perceber qual é a tomada de decisão que o partido está a tomar a respeito da economia, por exemplo. Esse é um ponto muito importante e compara com a importância de ter um programa eleitoral. Sobretudo desde a Troika, os partidos passaram a ter essa preocupação e ela ganhou muita notoriedade pública, embora já existisse antes em alguns casos, mas ganhou muita notoriedade pública com Mário Centeno em 2015, quando o Partido Socialista optou por apresentar um cenário macroeconómico e, portanto, propor não só o custo das suas medidas, mas apresentar ao país a trajetória que previa em termos de evolução do cenário económico. E eu creio que esse é um elemento muito importante. As pessoas têm de saber quanto é que aquele programa custa, como é que aquele programa impacta as contas públicas, portanto, se ele é sustentável ou não, e, sobretudo, extraírem daí um elemento de muito bem, a proposta que me fazem tem enquadramento, tem margem orçamental ou arrisca ao nível da sustentabilidade das contas públicas, para que as pessoas também estejam informadas e possam tomar uma decisão consciente entre: eu prefiro arriscar um pouco nas contas públicas, mas garantir que temos este nível de investimento, ou eu prefiro não arriscar as contas públicas e, portanto, compreendo que não se possa ir tão longe. Mas a política tem que ser feita no campo da credibilidade, mas também no campo das ideias. E estes dois elementos combinados, eu creio que são muito importantes para trazer as pessoas e para que as pessoas demonstrem o interesse que eu, na verdade, acredito que lá está. E, no fundo, que não sejam defraudadas depois a meio do mandato. Isso. E uma questão, estávamos a falar há pouco dos temas importantes para esta campanha, há quem diga que o reembolso do IRS pode ser importante para a perspectiva que as pessoas têm sobre a política económica ser bem sucedida ou mal sucedida deste governo. E se calhar é um exemplo do que estamos a falar. É um bom exemplo, e eu creio que o tema do IRS vai ser relevante para o desfecho das eleições, embora seja importante percebermos uma coisa: a questão mais relevante no tema do IRS é, verdadeiramente, as pessoas tiveram ou não tiveram uma redução de impostos. Aquilo que sai deste debate do IRS é uma coisa diferente. É quem está habituado a receber dinheiro como reembolso do IRS num determinado momento do ano e que este ano não vai receber, sente-se defraudado, independentemente de, na globalidade, a pessoa poder ter tido uma redução de impostos, o que significa que há um problema sério e importante também de literacia financeira que nós temos, e os partidos sobretudo têm a obrigação de transpor para as pessoas e de informar, porque se por um lado é óbvio que é muito positivo que as pessoas possam ter acesso ao seu dinheiro mais cedo e, portanto, que haja uma menor retenção de dinheiro que as pessoas têm a haver, por outro lado, quando as pessoas já se habituaram a receber aquele dinheiro naquela altura do ano e contam com ele naquela fase, e depois isso não acontece, isso tem impacto na vida das pessoas, e portanto essa transformação com os reembolsos antecipados que foram feitos talvez exigisse nessa altura uma maior clarificação junto do eleitorado. No fundo, se calhar o governo decidiu deixar de dar o subsídio de férias e colocá-lo como duodécimos e as pessoas não perceberam. Eu, na verdade, creio que há aqui um ponto que aconteceu nessa fase. Eu não quero estar a tornar isto cristalino, mas
Na verdade, os reembolsos antecipados aconteceram num momento importante do calendário político, que foi o momento da discussão do orçamento. E esse momento convocava um cenário que poderia levar a eleições. E, portanto, houve um reembolso antecipado. Pode ser percepcionado como o governo a querer corrigir pelo menos melhorar os momentos em que os índices de retenção. Também pode ser percepcionado de uma forma política como um momento em que o governo põe mais dinheiro no bolso das pessoas e, portanto, daí resultaria que no caso de umas eleições que decorressem do chumbo daquele orçamento, que pudesse haver uma simpatia maior pelo governo naquele momento e, portanto, faz parte da estratégia política também. Eu não quero dar isto como um dado adquirido, estou apenas a levantar um cenário, mas é um cenário possível também de considerar. E agora veio o retorno disso, porque, obviamente, com o dinheiro a ser devolvido mais cedo, não é possível agora ter o mesmo reembolso que se teria se esse momento não tivesse acontecido. As eleições acabaram por acontecer agora e o que sentimos é que o IRS pode ser um tema nesta campanha. Vamos ver. Para alguém que tem experiência na política de dentro, digamos, eu gostava de lhe perguntar o que é que para si, no fundo, e aqui a primeira pergunta que lhe fiz também já pode, no fundo, dar-nos aqui uma perspectiva, mas o que é que para si verdadeiramente é política na prática? Muito bem, essa é uma boa pergunta. Política na prática é impactar verdadeiramente a vida das pessoas. Eu lembro-me com um político com quem trabalhei, num determinado dia, eu fiz-lhe uma proposta de uma medida, não quero concretizar qual é, mas fiz-lhe uma proposta de uma medida que recebeu opinião positiva do lado dele, fez caminho, a medida transformou-se em lei e no dia em que isso aconteceu, esse decisor disse-me: André, tu tiveste uma ideia que impactou realmente a vida das pessoas e vai impactar durante algumas gerações. Política na prática para mim é isso, é a capacidade que nós temos a partir da construção de ideias, de impactar, transformar, melhorar a vida da nossa comunidade, das pessoas que partilham connosco o espaço público, o dia-a-dia, um país, uma nacionalidade, uma identidade e a capacidade que nós temos de contribuir para melhorar as suas vidas individuais e sobretudo a nossa vida coletiva. Política na prática é isso, é ter ideias, ter instrumentos, ter pessoas, ter energia, ter agenda para as transformar em realidade e com isso melhorar a nossa vida coletiva. Ou seja, fazer valer a pena esta discussão interminável que é a política. Muito bem. Eu gostava de lhe oferecer um livro em jeito de agradecimento que está aí nesse saco, se quiser mostrar lá para casa. No fundo também acaba por ser uma sugestão literária. Muito bem, agradeço muito. O livro chama-se Fronteiras e eu por acaso também fiquei com curiosidade de ler, ainda não li, mas é um livro de um historiador político que fala da história da Europa nos últimos 100 anos. E nessa perspectiva ele recolhe vários relatos de pessoas que passaram pela Segunda Guerra Mundial, agora também da guerra da Ucrânia com a Rússia, e através desses relatos ele constrói a história e mostra as mudanças que foram havendo na Europa da perspectiva de quem vive a história. E eu achei que podia ser interessante. Agradeço muito o gesto e agradeço muito esta conversa, foi muito interessante este momento de partilha e gostei muito de estar convosco. Eu é que agradeço e tenho a certeza que quem nos está a ver também achou que valeu a pena este tempo connosco. Muito bem, muito obrigado, Daniel.